Capítulo 21 – Perguntas e Respostas. Depois de alguns minutos, Rubik pigarreou e chamou a atenção de todos enquanto ainda estava em sua forma Tib 2D na tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora, meus queridos apoiadores. Basta apertar o botão vermelho na sua frente. Jace ponderou por um momento, ele não tinha nenhuma dúvida urgente devido ao conhecimento de sua vida anterior. Agora que ele foi exposto a Rubik e aos apoiadores, tudo começou a ficar claro. No momento seguinte, alguns nomes apareceram no canto inferior, piscando. Rubik foi até o canto da tela e tocou no primeiro, número 4 Flamecaster. Assim que ele fez isso, uma voz visivelmente profunda e robótica entrou em seus ouvidos. Posso perguntar como criamos uma facção? Funciona de maneira semelhante a como funcionou em Cataclysm, World's End. Um som de surpresa escapou da boca de Jace. Ele estava tão concentrado no panorama geral que nem sequer considerou esta questão. Sentindo um arrepio percorrer suas costas, ele balançou a cabeça e deu um tapa no rosto com as duas mãos. Parecia que ele precisaria mudar sua mentalidade. Afinal, de que adiantaria saber o futuro se ele não pudesse analisar e aproveitar as coisas que estavam diante dele neste momento? Se Flamecaster não tivesse feito essa pergunta, ele provavelmente poderia ter perdido a oportunidade de obter as recompensas da World Quest. Ele presumiu que em sua vida anterior, os apoiadores haviam completado as missões mundiais pelo menos 10 vezes, salvando a humanidade a cada ano. Porém, o passado já havia mudado agora que ele chegou. Talvez ele pudesse ter nocauteado o melhor torcedor entrando em suas fileiras desta vez. Afinal, havia apenas 100 apoiadores que tiveram acesso ao World Quest, nem mais, nem menos. Sua mente ficou selvagem e o medo tomou conta de seu coração, uma súbita sensação de desamparo tomou conta dele neste momento. Seu episódio foi interrompido pela voz alegre de Rubik. Sim. Você terá acesso à função facção em seu sistema quando retornar. Tudo que você precisa fazer é ter 10 membros fundadores para iniciar uma. Seguindo em frente, Rubik pressionou o próximo nome, número 14 Blood Reaper. A mesma voz da pessoa anterior entrou nos ouvidos de todos. Existe alguma penalidade por matar outro jogador? Os olhos de Jace se arregalaram, respirando fundo. O que diabos havia de errado com esse cara? Ele rapidamente fez uma nota mental para não se envolver com o obviamente psicótico Blood Reaper. Rubik inclinou a cabeça para trás e gargalhou, a risada soava estranha e irritante para seus ouvidos. Depois de alguns momentos, ele conseguiu se recompor o suficiente para responder. Hehe, você fez uma ótima pergunta número 14, infelizmente, se você matar outro humano, receberá uma penalidade. Uma penalidade? Inclinando a cabeça, Jace ficou subitamente atordoado. Não houve tais restrições em sua vida anterior, enchendo-o de desconforto. O passado já mudou tanto. O próprio Jace matou alguns humanos durante seus 10 anos de sobrevivência. O mundo havia se transformado em um lugar difícil e nem todo ser humano tinha a mente sã. Alguns aproveitaram-se da ilegalidade, tratando outros como escravos e cometendo atos indescritíveis. No entanto, as coisas foram esclarecidas um momento depois. Rubik parou por um momento, ajustando sua cartola. No entanto, isso só se aplica a todos vocês, meus queridos apoiadores. Não podemos permitir que os heróis da humanidade matem sua própria espécie agora, podemos? E antes que você pergunte sobre a penalidade, ele levou o dedo à boca em um movimento de silêncio. É segredo. Penalty. Jace murmurou, uma carranca se formando em seu rosto. A revelação tornaria as coisas mais complicadas no futuro, especialmente se ele não tivesse outra escolha. Ele não gostava de matar pessoas, porém era uma pessoa pragmática. Se a alternativa fosse morrer, ele não hesitaria em tirar uma vida. Ele ponderou por um momento antes de apertar o botão vermelho à sua frente e falar. Qual é o limite de tempo para completar a missão mundial e as recompensas serão habilidades específicas de classe?
Recostando-se, ele esperou que Rubik respondesse a sua pergunta. Depois de mais algumas perguntas para as quais ele já sabia as respostas, Rubik finalmente chegou ao seu nome. Antes de apertar a notificação na tela, o pequeno Tibi olhou diretamente para ele e piscou, assustando Jayce. Aí é ele, meu apoiador número 1. Obrigado pelo seu patrocínio. Espero que você esteja adorando a aula especial que lhe atribuímos, eu mesmo a escolhi depois de vasculhar suas memórias. Minhas memórias? Jayce murmurou, estupefato. O que diabos esse cara está falando? Porque ele não poderia ter me transformado em um espadachim supremo. Ele falou em seu coração, a amargura transbordando. Fim do capítulo. Capítulo 22. Perguntas levam a mais perguntas. Vasculou minhas memórias. A mente de Jayce disparou, sentindo uma onda de desconforto para contá-lo. Como eles acessaram suas memórias? Quanto Rubik sabia? Essas respostas a essas perguntas continham a possibilidade de consequências prejudiciais. Por exemplo, se Rubik estava de alguma forma consciente de sua vida anterior e, portanto, o considerasse uma ameaça ao cataclismo, isso poderia muito bem ser o seu fim. É por isso que ele me deu uma aula de chefe. Sabendo que fui um espadachim tão proficiente em minha vida anterior. Jayce pensou, suas sobrancelhas em forma de espada unida de estresse. No entanto, no momento seguinte ele balançou a cabeça, rejeitando a teoria. Embora fosse verdade que ele havia sido espadachim em sua vida anterior por mais de 10 anos, ele estava longe da elite. Na verdade, ele era medíocre, na melhor das hipóteses, atrás de uma série de outros. A única coisa em que ele era particularmente bom era a sobrevivência, tendo permanecido sozinho por longos períodos antes de se estabelecer em Avalanche com seu antigo companheiro. Portanto, não houve provas suficientes para sugerir que Rubik teve acesso às memórias de sua vida anterior. Deixando isso de lado, a próxima questão gritante era como eles acessavam suas memórias. No entanto, esta foi provavelmente a mais fácil de responder. A cápsula VR foi a culpada mais provável. Devido à necessidade de acessar seus caminhos neurais para transportar sua consciência para o mundo do jogo, era provável que também tivesse a capacidade de explorar os recantos da memória. O que também levantou uma questão ainda mais assustadora. Quem era Rubik e que ligações ele tinha com o fabricante da cápsula VR? Espere um minuto. Rubik's Corporation. Jayce caiu para trás na cadeira, sua mente girando loucamente. Ele sentiu como se tivesse levado uma pancada na cabeça com uma frigideira. Ele olhou para a figura do Tibi em sua tela com os olhos nublados, sem saber o que dizer ou mesmo pensar. Ele aprendeu mais sobre o apocalipse em um dia do que em 10 anos durante sua vida anterior. Era seguro dizer que ele tinha muito em que pensar. Agora não era hora de fazer perguntas estúpidas e arriscar que Rubik descobrisse que sabia mais do que deveria, colocando sua vida em risco. Senhor, deixe-me cozinhar. A figura Tibi de Rubik inclinou a cabeça em questão. Jayce ficou surpreso por um momento, tendo seu pseudônimo chamado de repente. Ele se inclinou e apertou o botão vermelho, sim. Ele respondeu. Alguns pontos de interrogação apareceram acima da cabeça de Rubik na tela, como se ele estivesse intrigado com a resposta. Ele respondeu em um tom engraçado, parece que nosso apoiador número 1 está um pouco cansado. Ele encolheu os ombros e soltou um suspiro exagerado, vamos encerrar esta reunião, meus queridos apoiadores. Vocês podem acessar a WordQuest através do seu sistema, bem como as perguntas e respostas que foram discutidas em nossa reunião. Rubik pegou um rodo do nada e começou a limpar a tela à sua frente, pintando um quadro um tanto cômico, não fosse pela atmosfera. Quando a última parte foi limpa, Jayce sentiu sua visão escurecer, antes de perder a consciência. Asterisco. Os olhos de Jayce se abriram, sua consciência lentamente voltando para ele. Ele se viu cercado por Jack e Liana, seus rostos marcados pela preocupação. Ele esfregou os olhos, tentando se livrar da desorientação. O que aconteceu? Ele murmurou.
A voz de Jack tremeu ligeiramente quando ela respondeu: "Você desmaiou, Jace. Tentamos acordá-lo, mas você não respondeu, mesmo depois que Lyanna usou suas habilidades de cura." Jace sentou-se lentamente, as memórias dos apoiadores voltando à tona. Ele ainda podia sentir a atmosfera estranha permanecendo em sua mente. Foi um alívio estar de volta à presença familiar do abrigo, mas ele não pôde deixar de sentir uma sensação de urgência e responsabilidade. "Você tem trabalhado sem parar, Jace", Lyanna acrescentou suavemente. "Você deve ter se esforçado demais." Ela lançou-lhe um olhar preocupado, fazendo seu coração palpitar. Por trás dos longos cílios, seus lindos olhos esmeralda exibiam uma expressão de cuidado, algo a que ele raramente era exposto. Agora que ele deu uma boa olhada nela, percebeu o quão deslumbrante ela realmente era. Ele já tinha ouvido falar de belezas que poderiam derrubar reinos em light novels e mangás antes, mas só agora ele conseguia imaginar isso. Seu lindo e longo cabelo de ébano caía em cascata pelas costas em ondas, brilhando à luz das velas como se estivesse infundido com poeira estelar. Cada fio parecia possuir vida própria, dançando graciosamente ao redor dela como um halo de seda da meia-noite. A maneira como emoldurava suas feições delicadas só aumentava seu fascínio. Suas bochechas salientes eram fofas e rosadas, como se tivessem sido suavemente tocadas pelos mais finos traços do pintor. Eles carregavam um rubor natural que acentuava seu charme, fazendo aparecer um ser celestial que desceu dos céus. Seu nariz esguio afunilava-se graciosamente em direção aos lábios entreabertos, que exibiam um sorriso suave e encantador. A curva de seus lábios continha um calor inato que poderia iluminar os cantos mais escuros do coração. Era um sorriso que continha 1000 histórias, cada uma esperando para ser desvendada. O rosto de Jace ficou vermelho como uma beterraba, seu frágil corpo de 18 anos começou a esquentar de vergonha. "Droga, agora não é hora de se apaixonar, seu idiota." Ele se repreendeu exasperado. Jack entregou-lhe uma tigela de mingau com um pequeno sorriso. "Aqui, coma um pouco disso. Não é tão bom quanto a sua comida, mas fiz o meu melhor." Jace aceitou a tigela com sinceridade, grato pela interrupção. Ele rapidamente devorou a comida para afastar sua mente adolescente da beleza impressionante à sua frente. Depois de alguns momentos, ele conseguiu se rir e sorrir humildemente. "Obrigado, Jack. Está delicioso, de verdade." Os olhos de Lyanna suavizaram-se de rompimento e ela deu uma tapinha gentil na mão dele. "Apenas comprova-se de cuidar de si mesmo, Jace. Precisamos de você nas melhores condições se quisermos sobreviver neste mundo." Mais uma vez o rosto de Jace ficou vermelho, ameaçando superaquecer. Fim do capítulo. Capítulo 23, Facção. Colin entrou na sala e seu rosto se iluminou ao ver Jace acordado. No entanto, quando seus olhos pousaram sobre o gesto reconfortante de Lyanna para com Jace, uma sensação de constrangimento o envolveu. Ele quase girou sobre os calcanhares, pensando em sair rapidamente da sala. Em resposta à entrada de Colin, Jace olhou com uma expressão suplicante, implorando silenciosamente por ajuda. No entanto, seu apelo apenas provocou uma risada calorosa do grandalhão, que generosamente partiu, com um sorriso deslumbrante adornando seu rosto. Sentindo-se abandonado, Jace ferveu de indignação. "Não vou esquecer isso, sua idiota", ele jurou interiormente. Limpando a garganta, ele retirou discretamente a mão do aperto de Lyanna, recuperando um pouco de sua compostura depois de ser enredado por suas próprias emoções. "Obrigado, Lyanna. Serei mais cauteloso no futuro", ele disse, parando um momento para ajeitar seu traje. "Ainda temos muito o que fazer." "Quanto tempo fiquei inconsciente?" Jack franziu a testa. "Não acabamos de dizer para você descansar." Jace balançou a cabeça, um pouco exasperado. A ausência de figuras parentais por tanto tempo fez com que ele não estivesse acostumado a tais questionamentos ou a ser falado quando criança. "Infelizmente não há tempo para descanso."
Ainda há muito a ser feito e nossos suprimentos não durarão indefinidamente, afirmou com naturalidade. Jack vacilou, sem palavras. Porque parecia que esse adolescente era o adulto maduro nessa situação. Ela ponderou, percebendo o comportamento aparentemente imperturbável de Jace e sua capacidade de inspirar e orientar sem esforço os habitantes do abrigo no aprimoramento de suas habilidades. Contemplando o conhecimento que Jace tinha do mundo exterior, ela franziu a testa, sem saber como compreendê-lo. No entanto, uma coisa era evidente: ele emanava confiança e bondade, como atestam tanto as suas próprias observações como o relato de Lyanna sobre o seu resgate. Sem perceber os pensamentos que giravam na mente de Jack, Jace entrou na sala principal do abrigo improvisado, onde a maioria dos habitantes estava reunida. Originalmente uma boate, o chão duro e pegajoso continha restos de bebidas derramadas. Abaixo do solo, escondido das ameaças monstruosas que espreitavam do lado de fora, o interior da boate permanecia perpetuamente velado pela escuridão. Embora velas e tochas pudessem controlar as sombras, esses recursos eram escassos num mundo desprovido de eletricidade desde que o cataclismo se abateu sobre a Terra. Os humanos não eram criaturas da noite, e a exposição prolongada à escuridão causava um certo impacto na psique. Jace não pôde deixar de estremecer com o pensamento, pois evocava memórias assustadoras de sua vida passada. Recusando-se a pensar nessas lembranças, ele caminhou até o centro da sala, que antes servia de pista de dança, atraindo a atenção de todos os presentes. Embora não fosse particularmente extrovertido, ele sabia que o tempo era essencial e que os preparativos deveriam começar imediatamente. Talvez outros apoiadores já tivessem formado suas facções e embarcado na caça de monstros, e ele deveria ser rápido se quisesse competir pelos prêmios da missão mundial. Neste reino apocalíptico, habilidades e habilidades equivaliam à sobrevivência. Nunca se poderia ter o suficiente, especialmente quando vidas estavam em jogo e o destino da humanidade estava em jogo. Deixando esses pensamentos de lado, Jace falou calmamente: companheiros, expresso minha gratidão por ter ouvido minhas palavras anteriores. Entendo que possam ter parecido bizarras e implausíveis, mas são verdadeiras. Examinando a sala, ele fez contato visual com vários indivíduos, avaliando suas expressões antes de continuar. Aprendi que temos acesso à função de facção dentro do sistema, nos garantindo a oportunidade de criar nossa própria facção. Alguns olhares perplexos surgiram, enquanto outros assentiram em compreensão. Os membros mais velhos não estavam familiarizados com o termo facção e exigiram esclarecimentos. Para ser mais preciso, podemos formar um grupo reconhecido dentro do sistema, promovendo o apoio mútuo e o crescimento em equipe, explicou Jace, garantindo que todos compartilhassem um entendimento comum. Isso significará que devemos entrar em combate? Questionou um homem de quase 40 anos, apoiando-se em uma bengala, apresentando sinais de uma lesão anterior que parecia bastante incapacitante. Sem hesitar, Jace respondeu: de fato. Todos teremos que lutar. A desaprovação emanou de diversas pessoas, descontentes com a declaração. Uma mulher mais velha se levantou, seu corte curto balançando de indignação. Como você poderia esperar que este homem lutasse? Ela gesticulou em direção a outras pessoas na sala. Temos idosos e até crianças aqui. Você não tem vergonha? Não tem compaixão? Permanecendo firme, Jace observou a maré virando contra ele, mas seu semblante não demonstrava medo. Ele havia previsto alguma resistência em relação ao seu próximo ponto. Esperando que Karen terminasse sua explosão, ele respondeu uniformemente: compaixão. Você acredita que os monstros lá fora vão se importar se você for velho, jovem ou enfermo? Sem esperar por uma resposta, ele continuou: garanto que não. Eles nem piscarão antes de despedaçá-lo membro por membro. Este mundo que uma vez conhecemos não existe mais. Igualdade e compaixão estão ausentes. Apenas a sobrevivência do mais apto prevalece. Suas palavras permaneceram no ar parado, enquanto uma sensação de pavor e opressão tomava conta da sala, baixando sua temperatura em alguns graus.
Jace permitiu que eles refletissem sobre sua desanimadora constatação por alguns momentos. Eles precisavam compreender a gravidade de suas circunstâncias, por mais angustiantes que fossem. Quanto mais cedo eles percebessem, maiores seriam suas chances de sobrevivência. Quebrando o silêncio, ele ativou sua habilidade de chefe executivo, infundindo todos os presentes com uma onda de vitalidade. Juntos, ficaremos mais fortes. Podemos sobreviver e prosperar em meio a este apocalipse. Junte-se a mim e, juntos, vamos conquistar nosso lugar neste mundo abandonado. Um calor revitalizante percorreu os habitantes do abrigo, elevando-lhes o ânimo. Embora o aumento de vitalidade tenha sido de apenas 2 pontos, ele os reforçou bastante em seus níveis baixos. Vigor e zelo renovados brilharam em seus olhos enquanto olhavam para Jace. Sem perder tempo, ele inveja um convite de facção em massa a todos os presentes. Você foi convidado para Hell's Kitchen por Let Me Cook, você aceitou? S.N. Fim do capítulo. Capítulo 24, Escudo. Parabéns pela criação de uma facção. Sua missão foi atualizada. Objetivos. Crie uma facção, mínimo 20 jogadores. Os membros da facção atingem um nível médio de 10. Companheiros 50 Goblins. Companheiros 50 Lobos Bloodfang. Jace não poderia deixar de se sentir aliviado ao exalar profundamente, a tensão finalmente se dissipando. O sucesso da sua sugestão depende da cooperação dos apoiantes, e ele ficou grato por terem abraçado a ideia. O homem de quase 40 anos mudou-se de Jace com novo vigor, os olhos brilhando de excitação. Com licença, senhor Jace. De repente me sinto muito mais leve. É porque me juntei à sua facção. Jace ponderou por um momento antes de concordar, sim, até certo ponto. Possuo minha habilidade que me permite compartilhar meus bônus de atributos com membros da facção. Ao dizer isso, Jace descobriu que era capaz de usar a habilidade do chefe executivo nesses indivíduos antes mesmo da formação do Hell's Kitchen. Uma curiosidade o levou a verificar a descrição da habilidade mais uma vez. Chefe executivo, passivo, como líder de facção, você é responsável pela sua cozinha e pela sua equipe. Sua equipe compartilhará seus buffs temporários e permanentes, desde que estejam a 100 metros de você. Seus olhos se arregalaram quando ele se concentrou na frase-chave, como líder de uma facção. Ocorreu-lhe que havia completado uma missão oculta após seu discurso empolgante, tornando-o o líder de uma facção antes mesmo do sistema reconhecê-la oficialmente. Uau, tive muita sorte, ele refletiu interiormente. Se ele não tivesse completado a missão oculta antes da reunião de apoiadores e da ativação da função da facção, ele teria perdido a habilidade incrível do chefe executivo. Vendo o olhar ausente de Jace, o homem da frente ficou perplexo. Senhor Jace, isso significa que meu corpo vai melhorar à medida que eu ganho estatísticas adicionais. Jace foi atualizado de sua linha de pensamento e olhou para o homem confuso e disse indiferentemente, achei que isso fosse óbvio. O homem franziu a testa por um momento e respondeu exasperado, o que há de óbvio nisso tudo? Desculpe, eu falei errado. Vendo a óbvia irritação do homem aleijado, ele lembrou que Calamidade havia descido apenas 24 horas antes. A julgar pela idade do homem, ele provavelmente também não tinha experiência com jogos e sistemas de RPG. Dirigindo-se à sala mais uma vez, Jace perguntou, quem aqui tem experiência com jogos de RPG, ou mesmo com o jogo VR Calamity? Olhando ao redor da sala, ele viu algumas mãos levantadas, na verdade cerca de 50% de todo o abrigo. Assentindo, ele continuou, muito bom. Aqueles de vocês que não têm experiência em jogos, por favor, falem com essas pessoas com as mãos levantadas. Vocês precisarão se familiarizar com como eles funcionam, esta é uma informação valiosa que pode salvar sua vida um dia. Com isso, Jace saiu da sala, com o estômago roncando de fome. A agitação das conversas lhe despertou o apetite e ele estava ansioso para preparar algo delicioso para si mesmo.
Ao entrar na cozinha, uma figura enorme bloqueou seu caminho. Olhando para cima, ele viu Colin com um sorriso deslumbrante ainda estampado no rosto. Posso entrar na cozinha? Jace perguntou educadamente, sentindo o pescoço tenso de tanto olhar para a presença imponente de Colin. Colin, não apenas alto, mas também largo, com músculos corpulentos escondidos sob a camisa, exalava uma aura poderosa. Jace suspeitava que se as estatísticas iniciais não fossem limitadas em todas as classes, Colin teria começado com mais de 15 de vitalidade e força. No entanto, esse não foi o caso, para melhor ou para pior. Jace, você é realmente um cara legal, disse Colin, puxando Jace para um abraço esmagador que quase o esmagou completamente. O ar foi expelido com força dos pulmões de Jace e ele rapidamente bateu nas costas de Colin, assim como tinha visto em torneios de artes marciais mistas. Infelizmente, não houve árbitro para intervir e salvá-lo, então ele teve que bater furiosamente até que o gigante finalmente o soltasse. Depois do que pareceu uma eternidade, Colin soltou e deu um passo para trás, permitindo que Jace respirasse mais uma vez. Antes que Jace pudesse repreender o grande idiota por quase esmagá-lo, ele notou Colin estendendo a mão para enxugar algumas lágrimas dos olhos. Por que ele está chorando? As palavras de Jace ficaram presas na garganta, deixando-o totalmente perplexo. Obrigado por cuidar de nós. Nem todos assumiriam de bom grado a responsabilidade de cuidar dos outros, especialmente em um mundo como você descreveu, disse o grandalhão com um sorriso caloroso. De repente, as duas figuras de Colin se sobrepuseram em sua mente. Aquele que se sacrificou para ganhar tempo suficiente para os habitantes do abrigo fugirem dos monstros que se aproximavam em sua vida anterior e do homem emocional à sua frente. Lembrando-se dos ombros largos que pareciam poder sustentar o mundo, ele sentiu uma pitada de melancolia crescer dentro dele. Desta vez seria diferente, ele não suportaria perder um homem como Colin. Jace balançou a cabeça e riu, passando pelo grandalhão e dando um tapinha em seu braço. Vou preparar alguma comida para todos nós, antes de discutirmos o que fazer a seguir. Colin riu e respondeu, sim, chefe. Antes de sair da sala. Enquanto Jace o observava se salvar, uma notificação apareceu em sua frente. Escudo Divino se juntou à sua facção. Fim do capítulo. Capítulo 25, IDs do jogador. Escudo Divino? Jace murmurou para si mesmo, surpreso com a notificação. Se uma pessoa não tivesse jogado Cataclysm, Worlds antes, ela não teria um nome ou ID de jogador. Portanto, havia um monte de pessoas que receberam nomes do sistema. Ele tinha visto muitos nomes em sua vida anterior, e muitas vezes era fácil diferenciar se eles recebiam um nome ou se escolhessem um. Isso acontecia porque o sistema tende a fornecer nomes simples, enquanto as pessoas escolhiam nomes que soavam legais ou até mesmo nomes bobos. Veja Jace, por exemplo, porque ele jogou o jogo, portanto manteve seu ID de jogador, Let Me Cook. Como Colin havia dito aqui que nunca havia jogado Cataclysm antes, isso significaria que ele recebeu o nome de Escudo Divino. Ele conheceu alguns guardiões em sua vida anterior que eram chamados de Escudo de Bronze 1 e Escudo Quebrado 4. Assim como no jogo, ninguém poderia compartilhar o mesmo ID, o que tornava extremamente raro um nome gerado pelo sistema sem um número no final. Mesmo que fosse a primeira iteração do nome, sempre teve um número. Esta também foi a primeira vez que ele viu um nome com o prefixo divino, levantando novas questões. O nome Divine estava ligado ao potencial de Colin. Se sim, quais eram as chances de ele viver tão perto de Jace? Quando ele também pensou em conhecer a rara clériga Liana nas ruas, ele começou uma reflexão profunda. Eles eram assim na minha vida anterior? Ou é porque voltei no tempo? Pensando no que ele lembrava deles em sua vida passada, ele estava inclinado para o primeiro. Embora ele não fosse próximo de Colin na primeira vez, ele ainda podia sentir o mesmo ar de retidão nesta vida. Liana, por outro lado, já estava morta quando ele a alcançou.
No entanto, ela ainda usava o manto verde de um clérigo, apoiando sua teoria. É por causa da minha sorte. Ele aumentou suas estatísticas por hábito, concentrando-se na misteriosa estatística de sorte. Nome: Jace, deixe-me cozinhar. Título: N.A. Classe: Chefe. Subclasse: N.A. Nível 2. XP: 0/200. Saúde 120 avos. Mana: 60 avos. Força: 3. Destreza: 3. Inteligência: 2. Vitalidade: 4, mais 2. Sorte: 27. Pontos de estatísticas: 0. Depois de pensar um pouco profundamente, ele decidiu abrir a nova partição da facção no sistema. Facção: Cozinha do Inferno. Líder: Deixe-me cozinhar. Vice-líder: Vago. Nível da facção: 1. Membros: 28,50 avos. Jogadoras: Escudo Divino, Mago de Gelo 13, Enfermeira Alegria, Espadachim Aleijado 5, Espadachim Áspero 42, Escudo Resistente 8, Reticências. A primeira coisa que o impressionou foi que ele tinha 28 membros, incluindo ele mesmo, o que significava que todos no abrigo haviam aceitado o convite da facção. Ele soltou um suspiro de alívio e depois olhou para a lista de jogadores. Divine Shield era Colin, e Frost Mage 13 deveria ser Jack. Isso significava que a enfermeira Joy era Liana. Se ele se lembrava bem, Narjoy era de Pokémon, um jogo antigo que se originou nos consoles portáteis há muito tempo. Felizmente, os consoles portáteis melhoraram e deram nova vida ao jogo, tornando-se mais uma vez populares entre crianças e adultos. Ele próprio brincou durante todo o ensino médio com os amigos, até perder os pais. Vasculhando os reconditos de suas memórias, ele de repente se lembrou da senhora com quem conversaria no Poké Center, que usava um vestido curto rosa e um avental branco. Bem, a palavra falar não era muito precisa, já que ele apenas apertava o botão A até que seu Pokémon fosse curado. Seus pensamentos se perguntaram novamente, imaginando de repente como Liana ficaria com uma roupa de enfermeira Joy. Ele soltou uma maldical, sentindo seu corpo corar em resposta. Agora não era hora de ter tais fantasias, elas poderiam esperar para mais tarde. Não, espere, o que ele quis dizer depois. Sentindo-se confuso, ele tentou tirar sua mente da imagem. Comida, vim aqui fazer comida. Jace murmurou, trazendo seu cardápio. No momento seguinte, um sorriso se espalhou pelo rosto de Jace. Parece que meu aumento de nível em culinária básica produziu bons resultados. Olhando para a lista diante dele, ele percebeu que os aumentos temporários de estatísticas para todos os seus pratos aumentaram de 2 para 3, aumentando efetivamente seu poder em 50%. Seus olhos brilharam de excitação quando ele decidiu preparar sopa de miso para os novos membros de sua facção. O aumento de estatísticas da sopa de miso agora era mais 2 de vitalidade e mais 1 de inteligência, o que significa que se sua habilidade VIP 15 fosse ativada, todos no abrigo receberiam esse benefício adicional. Depois de sobreviver tantos anos, Jace entendeu a importância da vitalidade. Não só fortaleceu o corpo, mas também ajudou a combater doenças e desnutrição. Em seus dias como espadachim de nível médio, ele poderia facilmente suportar uma semana sem comida graças ao seu atributo decente de vitalidade. Sem hesitar, Jace mergulhou no processo de preparação da sopa de miso com precisão meticulosa. Ele mediu os ingredientes, pasta de miso, caldo dashi e cubos de tofu, cuidadosamente, garantindo um equilíbrio perfeito de sabores. Ao mexer a panela, os ingredientes se misturaram harmoniosamente, liberando um aroma tentador que permeou toda a cozinha. Parabéns, você preparou sopa de miso. Recuando, Jace admirou sua criação culinária com uma sensação de realização. O equipamento de partida que ele usava parecia tornar o cozimento muito fácil, erradicando os dias em que quase incendiava o acampamento. No entanto, um tom de amargura cruzou seu rosto enquanto ele relembrava seu antigo grupo de missões. Eu me pergunto o que eles estão fazendo agora.
Ele murmurou, uma onda de melancolia tomando conta dele. Afastando a melancolia, ele chamou Colin. Com a generosa quantidade de sopa de miso que ele preparou, seria mais eficiente se todos fizessem fila para receber sua parte. Logo, os habitantes do abrigo formaram uma fila ordenada, com os rostos cheios de excitação. É hora da comida do líder. Mal posso esperar. Sempre me sinto revigorado quando como a comida dele. Jace ouviu a conversa animada e os elogios por toda a sala, enchendo-o de calor. Essas pessoas agora faziam parte de sua facção e era sua responsabilidade garantir sua sobrevivência. Depois que todos receberam sua parte, Colin entregou uma tigela a Jace com um sorriso brincalhão. Coma, líder. Ou devo chamá-lo de chefe? Talvez chefe. Jace está bem, ele respondeu com um tom neutro, ignorando a brincadeira. Tomando um gole da sopa ainda fumegante, ele suspirou de satisfação. Não importa quantas vezes ele provasse sua própria comida, ela nunca deixava de refrescá-lo. No momento em que terminou a última colherada, uma notificação apareceu em seu sistema. Prendendo a respiração, ele desejou que a porta se abrisse, ansioso para ver o que o esperava. Você consome sopa de miso. Vitalidade aumentada em mais 2, inteligência aumentada em mais 1 por 1 hora. Sua habilidade VIP 15 tornou esse impulso permanente. Sorte tio, Jace expressou sua intenção. Fim do capítulo. Capítulo 26, Sobremesa. Sentindo-se satisfeito após a refeição, Jace voltou para a área principal do abrigo. A atmosfera era edificante, todos estavam satisfeitos e estavam de bom humor, não apenas devido aos aumentos temporários de estatísticas, mas também por causa da comida deliciosa que ele havia preparado. Espero que você goste da sua refeição, anunciou Jace, parado no meio da sala e navegando cuidadosamente pela pista de dança pegajosa com seus comfy chef's shoes. Os sapatos deslizaram sem esforço pela superfície, poupando-o de escorregões embaraçosos. Risos e gritos de concordância ecoaram pela sala. A culinária do líder é a melhor. Tentando manter uma atitude composta, Jace tentou silenciar o grupo. Ok. Bem, agora que o jantar acabou, é hora de algum treinamento de combate. Apesar de seus esforços para permanecer sério, os elogios do grupo fizeram com que suas bochechas ficassem vermelhas, uma reação involuntária. Os membros experientes trocaram olhares conhecedores, rindo entre si. Eles puderam ver além do exterior duro de Jace e reconheceram seu genuíno cuidado e preocupação por eles. Colin, sentindo o momento, deu um passo à frente para manter todos no caminho certo. O que você precisa que façamos? Grato pelo apoio, Jace reservou um momento para se dirigir à multidão. Estamos nos concentrando no treinamento específico de classe para ajudá-lo a se familiarizar com suas habilidades. Agora, vamos nos dividir em grupos de 6 e praticar várias táticas de batalha. Surpreendentemente, suas palavras foram recebidas com aceitação. Jace ficou surpreso com a resposta, meio que esperando algumas objeções. Ele até olhou nos olhos de Karen, que havia sido crítica antes, mas agora ela exibia um sorriso caloroso. É porque sou o líder da facção. Ou é a habilidade do chefe executivo? Ele ponderou. Se a descrição da habilidade fosse interpretada literalmente, então a frase, você está no comando de sua cozinha e de sua equipe, poderia implicar uma influência maior sobre os membros de sua facção. Com os pensamentos persistentes deixados de lado, Jace instruiu todos os presentes a formarem grupos de 5, consistindo de 3 espadachins e 2 magos. Sobraram algumas pessoas, incluindo os 2 guardiões, 3 arqueiros e 1 espadachim, sem contar ele e Lyanna, que eram classes especiais. Esses serão o núcleo de nossas festas, então reserve um tempo para nos conhecermos, caso ainda não o tenha feito, aconselhou Jace. Assim que todos se agruparam, ele reuniu a primeira equipe e passou a demonstrar vários posicionamentos e táticas. Mantenha um olhar atento sobre os membros do seu grupo em todos os momentos. Espadachins, sua principal tarefa é proteger a retaguarda, que será a principal fonte de danos.
Magos, prestem atenção aos movimentos daqueles que estão na frente, pois pode ser desastroso se você acidentalmente acertá-los com suas habilidades. Ele examinou as táticas de batalha comuns com cada equipe, certificando-se de que eles entendiam as formações e seus papéis. Jace ficou particularmente impressionado com um menino que parecia estar no início da adolescência. Apesar de parecer um pouco estranho com a espada, a determinação do garoto suavizou a expressão de Jace. Ele se aproximou e bagunçou carinhosamente o cabelo do menino. Ótimo trabalho, Parker. Continue com o bom trabalho, Jace o encorajou. Parker sorriu com orgulho. Obrigado, líder. Farei o meu melhor. Jace sorriu e então se dirigiu à sala. Estaremos fazendo sparring round robin, com cada equipe lutando entre si 2 vezes. Trate isso como uma batalha real, mas não use habilidades. Pratique sua manipulação de mana e encontre aberturas para atacar. Se você acidentalmente acertar o seu próprio membro da equipe, ou se eu determinar que você recebeu um golpe letal, você será considerado eliminado. A primeira equipe a eliminar os magos do lado adversário será declarada vencedora. Colin ergueu a mão, seu corpo grande quase tocando o teto devido à sua altura extraordinária. Líder, o que fazemos? Você se juntará às equipes opostas com nosso outro guardião, respondeu Jace, sorrindo e gesticulando para que o outro guardião se juntasse a eles. Excelente! Vamos nos divertir, pessoal! Colin aplaudiu, dando tapinhas em um homem mais baixo ao lado dele, que também carregava um grande escudo de pipa, antes de seguir para o time A. Jace ponderou por um momento antes de acrescentar: antes de começar, o time vencedor receberá uma sobremesa deliciosa. Embora as apostas não fossem altas, Jace decidiu oferecer um pequeno prêmio para encorajar um pouco de competição saudável entre as equipes. Como os habitantes do abrigo treinavam com base em sua orientação, a ideia de uma recompensa poderia motivá-los ainda mais. Ao ouvir as palavras de Jace, a atmosfera na sala mudou. A brincadeira desapareceu e o ar ficou tenso, como se a camaradagem anterior nunca tivesse existido. O time A se reuniu, sussurrando entre si, a promessa de uma sobremesa aparentemente acendendo sua determinação. Sobremesa do líder. Um espadachim lambeu os lábios em antecipação. Não consigo imaginar o quão delicioso será. Temos que vencer. O time A junto com Colin levantaram os punhos e gritaram: vitória! Sobremesa do líder. Jace piscou algumas vezes, pasmo. Fim do capítulo. Capítulo 27. Explorando a área. Em meio ao aroma celestial de bolinhos de creme recém-preparados, Jace encontrou uma inexplicável sensação de paz enquanto trabalhava em suas artes culinárias. Era como se, enquanto cozinhava, todos os outros pensamentos se dissolvessem, deixando sua mente clara como um lago cristalino, permitindo-lhe saborear cada momento do processo. A sessão de sparring foi um sucesso retumbante, superando as expectativas mais loucas de Jace. As equipes lutaram com fervor desenfreado, manejando as formações e táticas que ele lhes ensinou como se fossem lutadores experientes. Se ele não soubesse melhor, teria pensado que eles lutaram juntos por toda a vida. O time A, liderando pelo indomável Colin, saiu vitorioso. Suas vitórias apenas foram prejudicadas por uma ocasião em que uma flecha de mana de um mago atingiu a nuca de Colin. Bem feito, sua idiota, Jace riu, seu rosto se iluminando com a memória da expressão perplexa de Colin após ser atingido. Mas à medida que as risadas diminuíram, uma expressão séria tomou conta das feições de Jace. Amanhã seria o verdadeiro teste, quando as equipes se aventurariam a enfrentar monstros reais. Sparring era uma coisa, mas o novo mundo era um campo de batalha totalmente diferente. Os olhos de Jace mergulharam nos bolinhos de creme diante dele, seu fascínio tentador era uma distração fugaz de seus pensamentos. Não adianta se preocupar agora, ele murmurou, uma mistura de determinação e preocupação em seu rosto. A sobrevivência no apocalipse, sombras, força e vigilância.
Com um aceno resoluto de cabeça, Jace projeta a bandeja de sobremesas, pronto para serem projetadas com o tempo vencedor. A sobremesa está pronta, ele respondeu, ouvindo alguns gritos em resposta. Asterisco asterisco asterisco. A porta do abrigo rangeu quando Jace a abriu, revelando um mundo que não era visto há 2 dias. O ar lá fora parecia pesado e parado, carregando um silêncio misterioso que pairava sobre uma cidade desolada. O sol estava apenas começando a aparecer no horizonte, lançando um leve brilho dourado nas ruas abandonadas. O que costumava ser cheio de vida e atividade era agora uma paisagem assustadoramente vazia. Jace saiu com cautela, acompanhado pelos arqueiros que puderam ver mais longe do que qualquer outra classe. Seus olhos aguçados examinaram os arredores, procurando por qualquer sinal de perigo. A cidade parecia uma cidade fantasma, com janelas fechadas com tábuas e portas bem fechadas. Era como se os moradores desaparecessem no ar, deixando para trás uma cascata vazia do que antes era uma comunidade animada. Os arqueiros sussurraram suas observações para Jace, apontando possíveis locais para monstros ou perigos potenciais. Jace assentiu, grato por seus sentidos aguçados, e decidiu explorar um pouco para ter uma visão melhor do terreno. À medida que avançavam pelas ruas, a desolação tornou-se mais aparente. Pilhas de escombros e escombros cobriam o chão, evidência dos eventos cataclísmicos que ocorreram. A natureza ainda não tinha começado a recuperar a paisagem urbana, pois só se passaram 2 dias desde o início do apocalipse. Os edifícios ainda eram altos e intactos, mas o silêncio e o vazio eram avassaladores. Apesar da quietude, havia uma sensação subjacente de perigo no ar. O coração de Jace batia forte em seu peito enquanto ele conduzia o arqueiro para dentro da cidade. Ele sabia que estavam pisando em terreno perigoso e a necessidade de permanecer vigilante era fundamental. Depois de explorar minuciosamente a área e não encontrar ameaças imediatas, Jace deu o sinal de que tudo estava bem, conduzindo o primeiro grupo, o time a segui-lo. Colin, Jack, um mago adicional e 3 espadachins formaram a equipe, com Liana se juntando como a única curandeira. Tudo bem, pessoal, fiquem juntos e mantenham os olhos abertos, Jace instruiu, sua voz carregando um senso de urgência. Estamos procurando monstros em pequenos grupos. Se você vir mais de 5 monstros juntos, é hora de correr. A segurança está em primeiro lugar. O grupo assentiu, entendendo a gravidade da situação. Cada um deles estava equipado com seu equipamento inicial e armas, prontos para se defenderem contra quaisquer ameaças potenciais. À medida que se moviam pela cidade, eles mantinham um elevado senso de consciência. Cada beco e prédio foi cuidadosamente inspecionado e eles evitaram fazer barulho desnecessário. As ruas outrora movimentadas agora pareciam um labirinto de sombras, e eles caminhavam com cuidado para evitar atrair qualquer atenção indesejada. Jace os lembrou, se vocês encontrarem alguém vivo, não se aproximem. Fiquem vigilantes e estejam preparados para o inesperado. Este mundo não é mais o que era antes e não podemos correr nenhum risco. Enquanto o time se movia cautelosamente pela cidade desolada, eles de repente se depararam com uma cena que deixou alguns membros do grupo congelados de medo. Olhando por trás dos destroços, eles viram um bando de criaturas grotescas com figuras curvadas, garras retorcidas e olhos redondos e malévolos. A visão era diferente de tudo que eles haviam encontrado antes. Jace sinalizou para a equipe parar e todos se amontoaram, escondendo-se atrás de um prédio meio desmoronado. A visão diante deles era perturbadora, e o fedor de decomposição misturado com o odor fétido dos goblins enchia o ar. Essas criaturas eram vis e agressivas, conhecidas por sua astúcia e tendência a atacar em grupo. Jace percebeu o medo em alguns olhos deles e imediatamente entendeu a gravidade da situação. Ele gesticulou para que todos permanecessem abaixados e quietos, instantaneamente controlando a respiração. Este foi o primeiro encontro deles com monstros reais, e suas mentes lutaram com os horrores do novo mundo. Fim do capítulo.
Capítulo 28. Primeiro gosto da batalha. Jace olhou para trás, chamando a atenção deles e sussurrou: arqueiros, preparem-se para disparar suas flechas. Colin, depois que eles atirarem, preciso que vocês levem a vanguarda com os espadachins a repelir, assim como praticamos. Colin e os poucos espadachins assentiram, todos os nervosos, exceto Colin, que estava com uma expressão decidida. Parecia que o homem grande não estava apenas determinado, mas também confiante em sua capacidade de proteger o grupo. Um dos arqueiros, um jovem chamado Ethan, tremia progressivamente enquanto lutava para manter a compostura. Suas mãos tremiam, tornando difícil para ele encaixar uma flecha. Ao lado dele, uma maga chamada Lily segurava seu cajado com força, os nós dos dedos ficando brancos com o esforço. Jace viu isso e se moveu silenciosamente de Ethan, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Fique calmo, Ethan. Lembre-se do seu treinamento. Nós nos preparamos para isso. Respire devagar e, quando estiver pronto, mire. Ethan concordou, tentando estabilizar a respiração e recuperar o controle dos nervos. Lentamente, ele seguiu as instruções de Jace, respirando fundo e firmando as mãos. Com nova determinação, ele preparou uma flecha e sacou o arco, pronto para atirar. Lily ainda parecia congelada, ver os goblins pessoalmente parecia afetar sua psique ao máximo. Desta vez foi Lyanna quem agiu para acalmar o mago nervoso, sua confiança em Jace permitiu que ela relaxasse diante do perigo. Pareceu funcionar, pois Lily finalmente parou de tremer. Jace olhou para trás e viu Lyanna sorrindo para ele e fazendo sinal de positivo com o polegar. Ele assentiu brevemente e tentou esconder o rubor em suas bochechas. Arqueiros, magos, estejam prontos. Na contagem de 3, enviaremos a primeira saraivada e passaremos para nossa formação corpo a corpo. Se você errar, não entre em pânico. Jace disse em voz baixa, sem esperar pela confirmação da equipe. 1, 2, 3. Os dois arqueiros soltarão suas flechas, o som do ar acelerado passou pelos ouvidos de Jace e foi em direção aos goblins desavisados. A antecipação no ar era palpável enquanto as flechas subiam em direção aos seus alvos. No entanto, para a consternação de Jace, os dois arqueiros erraram os tiros. O pânico brilhou em seus olhos quando perceberam a terrível situação em que se encontravam. Pensando rapidamente, Jace gritou ordens: magos, acompanhem. Jack, Lily, concentrem seus ataques no goblin da esquerda. Amber, acerte-o da direita com seu feitiço de fogo. Os magos assentiram, sua confiança reforçada pela presença imponente de Jace. Jack, o mago do gelo, lançou uma poderosa lança de gelo que atingiu o goblin esquerdo, envolvendo-o em gelo e deixando-o imóvel por um tempo. Amber, a maga do fogo, conjurou uma bola de fogo ardente que atingiu o outro goblin, queimando sua pele e fazendo-o uivar de dor. Mas mesmo com o sucesso dos magos, a situação estava longe de ser ideal. Os goblins já haviam avistado os intrusos e avançavam com intenções maliciosas. O coração de Jace disparou quando ele percebeu que precisavam se reorganizar rapidamente. Colin, comigo na frente. Espadachins, formem-se em nossos flancos. Arqueiros, concentrem-se em fornecer fogo de apoio à distância. Magos, continuem com seus feitiços. A voz de Jace soou com autoridade, guiando sua equipe para a posição. Colin, sempre o guardião confiável, moveu-se para a frente da formação, seu enorme escudo de pipa segurado firmemente na mão. Jace estava ao lado dele, segurando sua faca de sashimi com força. Os três espadachins se espalharam, criando uma barreira protetora ao redor dos magos e arqueiros. Quando os goblins se aproximaram, Colin executou uma provocação, chamando a atenção das criaturas enfurecidas. Os goblins avançaram em sua direção, com suas garras afiadas preparadas e prontas para atacar. Agora, espadachins, concentrem-se em um goblin de cada vez. Derrube-os com rapidez e eficiência. Jace comandou, seus olhos afiados e focados. Sob a orientação de seu líder, os espadachins coordenaram seus ataques, atacando com precisão e habilidade.
Depois de alguma persistência conseguiram derrubar um dos goblins, decapitando-o com um golpe final. No entanto, Jace percebeu que os magos e arqueiros demoraram um pouco para reagir às mudanças na dinâmica da batalha. As mãos de Lily tremiam, tornando difícil para ela lançar seus feitiços com precisão. Felizmente, Jack parecia ser precisa o suficiente para compensar seus erros. Jace estava no meio da vanguarda, supervisionando o campo de batalha. Colin parecia fazer jus ao nome, escudo divino, que o sistema lhe deu. Apesar de ter 3 goblins focando sua atenção nele, parecia que nenhum de seus ataques conseguiria passar. A grande estrutura e o grande escudo de pipa que ele empunhava eram como uma parede de castelo indomável que nunca poderia ser violada, repelindo as criaturas nojentas e mantendo-as afastadas. Embora isso fosse ótimo para sua formação, os guardiões geralmente eram incapazes de causar grandes danos. Se as coisas continuassem como estavam, Colin poderia ficar exausto demais para aguentar. Jace se virou, vendo que a retaguarda deles parecia estar desordenada. Franzindo a testa, ele gritou: "Magos, arqueiros, posicionem-se e ataquem à distância. Precisamos do seu apoio." Jack rapidamente agarrou Lily, que ainda estava lutando para superar seu medo, e ajustou suas posições, encontrando melhores ângulos para atingir os goblins restantes. Um tapa alto ressoou pelo campo de batalha, mas foi rapidamente abafado pelo som de garras e espadas colidindo. Flechas e feitiços voaram sobre as cabeças dos espadachins, perfurando os goblins restantes e repelindo-os. Uivos de dor e gritos de gelar o sangue soaram enquanto os goblins se contorciam de dor. "Espadachins", Jace falou, fazendo com que eles entrassem correndo e terminassem o trabalho. Fim do capítulo. Capítulo 29, Despojos. O confronto contra os goblins durou mais alguns minutos intensos, os espadachins finalmente se juntaram à briga. Foi uma escaramuça caótica, membros se agitando, armas se chocando e feitiços estalando no ar. No entanto, no meio do caos, o partido demonstrou uma coordenação notável, desmantelando rapidamente a ameaça dos duendes sem sucumbir a quaisquer ferimentos graves. No centro da batalha, uma figura se destacou como a verdadeira pedra angular de sua vitória: Colin. O homem imponente movia-se com uma graça surpreendente, manipulando habilmente o fluxo do combate. Ele agiu como um baluarte inexpugnável, protegendo seus companheiros de perigos e criando aberturas estratégicas para seus contra-ataques. Em todos os sentidos, Colin personificou o papel de um guardião, como se estivesse aprimorando suas proezas de combate há anos, em vez de apenas dias. Jace ficou maravilhado com a destreza de Colin, questionando momentaneamente se esta era realmente a primeira experiência de batalha do homem. A contribuição de Colin foi tão significativa que Jace se viu relegado ao papel de estrategista, emitindo ordens e orquestrando a batalha pela retaguarda. A compreensão da aptidão natural de Colin encheu Jace de admiração e alívio, permitindo que ele se concentrasse em orientar seus esforços. Quando o último goblin caiu sob o ataque combinado, o ânimo do grupo disparou. Colin, que desempenhou um papel fundamental no triunfo deles, agora se apoiava em seu enorme escudo de pipa, tendo uma conversa animada com sua esposa. O largo sorriso no seu rosto e os seus gestos animados transmitem uma sensação de dever cumprido, como se tivessem conseguido alcançar uma vitória monumental. Balançando a cabeça com uma risada, Jace voltou sua atenção para as carcaças de goblins espalhadas. Neste novo mundo, a mecânica de entrega de itens tinha semelhanças com os jogos, mas tinha algumas diferenças. Monstros mortos deixaram para trás restos tangíveis que poderiam ser coletados como matéria-prima, algo que não é possível nos jogos. Porém, o mesmo não se poderia dizer das armas ou acessórios, que inexplicavelmente desapareciam com a morte. Jace declarou a hipótese de que esses itens estavam intrinsecamente ligados às almas dos monstros, dissolvendo-se com eles após a morte. Ao lado dos materiais-primas, havia uma perspectiva satisfatória de quedas de itens e equipamentos.
Os goblins, por exemplo, traziam a possibilidade de lançar poções de saúde e outros suprimentos úteis. Mesmo depois de uma década navegando no Novo Mundo, Jace achou incerto sobre as variações exatas que influenciaram as taxas de abandono. A única coisa que foi acordada pelos jogadores em sua vida passada foi que sempre fosse um chefe monstruoso morto pela primeira vez, eles reclamariam pelo menos um item de classificação épica. Foi por isso que as facções fariam tudo para descobrir esses monstros primeiro. Reunindo-se em torno dos restos mortais do Goblin, o grupo demonstrou uma mistura de alívio e euforia. Mas Jace rapidamente pôs fim a qualquer complacência com seu lembrete, suas palavras cortando o ar como uma faca quente. Fiquem vigilantes, pessoal. Não estaremos seguros até chegarmos de volta ao abrigo. Dirigindo-se aos arqueiros, Jace emitiu sua próxima ordem, com a voz carregada de autoridade. Arqueiros, fiquem atentos a qualquer sinal de movimento. Com acenos solenes, os dois arqueiros se posicionaram em extremos opostos do beco, seus olhos atentos examinando os arredores em busca de possíveis ameaças. O olhar de Jace então passou por seus companheiros, sua voz era uma ordem inabalável. Verifique seus status. Certifique-se de que suas reservas de mana e saúde sejam suficientes caso enfrentemos outro confronto. Se você ganhou um nível, aloque seus pontos de estatísticas de acordo com nossas discussões anteriores, alinhando-se com os pontos fortes de suas respectivas classes. Suas conversas anteriores enfatizaram a importância da distribuição estratégica de estatísticas, um princípio fundamental que Jace procurou incutir nas mentes dos membros de sua facção. A perspectiva de um mago sem inteligência ou de um espadachim sem força era impensável. Quanto a Jace, ele tinha intenções de melhorar seu atributo sorte, capitalizando os benefícios da habilidade VIP-15. A capacidade da habilidade de amplificar permanentemente seus próprios atributos e os dos membros de sua facção era uma oportunidade inestimável demais para ser ignorada. Jace não tinha certeza de quais estatísticas principais sua classe-chefe usava, mas ele estava planejando aumentar seu atributo sorte para aproveitar as vantagens da habilidade VIP-15. Ele não apenas poderia aumentar permanentemente suas próprias estatísticas, mas também fortalecer sua própria facção, que era boa demais para não investir. O único problema era que o ganho de experiência não era algo estático. A distribuição não foi uniforme entre todos os membros do grupo, como em alguns jogos, que tiveram seus pontos positivos e negativos. O sistema distribuiu experiência com base em alguns fatores, alguns conhecidos e outros desconhecidos. O que Jace sabia era que desferir o golpe final em um inimigo concederia bônus de experiência, enquanto causar o maior dano também daria um bônus. Houve também fatores menos intuitivos, como participação e bônus táticos. Em suma, o sistema tinha o seu próprio julgamento sobre a distribuição da experiência e não havia muito que ele ou qualquer outra pessoa pudesse fazer para manipulá-lo. A menos que quisessem caçar sozinhos e monopolizar a experiência para si próprios. Pela avaliação de Jace sobre a primeira luta, Colin teria ficado com a maior parte, seguido por Jack e os espadachins. Jace se abaixou e coletou os drops dos goblins, que por acaso eram algumas poções de saúde e consumíveis. Seus olhos brilharam ao ver a poção consumível verde, que daria aumentos temporários de estatísticas, semelhantes às refeições que ele preparava. No entanto, uma memória distante surgiu de repente em sua mente, como se tivesse sido enterrada propositalmente por muito tempo. Ele olhou para o frasco de vidro que continha a substância verde e estremeceu, lembrando-se do gosto horrível. Tônico do Goblin mais um força por 1 hora. Descrição: poção de força caseira, feita por um Goblin xamã. Apesar do gosto ruim, não é tóxico. Recomendado consumir com o estômago vazio. Líder. Um grito trêmulo ecoou pelo ar, fazendo com que as mãos carregadas de saque de Jace quase vacilassem. Assustado, ele rapidamente recuperou a compostura e respondeu: "O que é isso?" Sua voz ressoou com a calma de um veterano experiente. A voz do arqueiro tremeu quando ele gaguejou suas palavras: "F5 goblins estão avançando nesta direção."
A inquietação rapidamente percorreu a festa como uma maré silenciosa, cada membro ficando tenso enquanto seus olhos percorriam a vizinhança, procurando a ameaça que se aproximava. O olhar de Jace varreu os arredores, avaliando a situação deles. Mesmo sem a vantagem da emboscada, eles ainda poderiam se manter firmes e atacar, desde que fossem apenas 5 goblins. Tomem suas posições, magos atrás de mim, Jace comandou, sua voz ressoando com certeza. Ordens soaram, o grupo caindo na coreografia familiar das formações de batalha. No entanto, no meio dos ajustes táticos, um arqueiro estacionado na retaguarda gritou: "Líder, outro goblin está vindo em nossa direção." As sobrancelhas de Jace se franziram profundamente, um grande peso de desconforto caindo sobre ele. Goblins raramente eram criaturas solitárias, sua predileção pelo comportamento de matilha era bem conhecida em sua última vida. Seu envolvimento anterior com um único goblin provavelmente ocorreu devido aos estágios iniciais da descida do jogo, talvez separando temporariamente a criatura solitária de seu bando. Com a voz cheia de preocupação, ele perguntou: "O que o goblin está vestindo?" A confusão nublou momentaneamente a expressão do arqueiro antes que ele lançasse outro olhar para a figura que se aproximava e relatasse: "Está envolto em um manto áspero de juta, segurando um básico tosco." O rosto de Jace caiu, parecendo sério. "Merda, um goblin xamã." Fim do capítulo. Capítulo 30, Goblin Xamã 1. O olhar preocupado de Liana fixou-se nos olhos de Jace, sua voz rompendo o tumulto em sua mente. "Jace, o que é um goblin xamã?" Mas ele mal registrou a pergunta dela, consumida pelo tumulto de seus pensamentos enquanto lutava com o cruel cálculo da sobrevivência. A voz do arqueiro perfurou mais uma vez a névoa de sua contemplação com um senso de urgência. "Eles estão quase em cima de nós, líder." O peso das expectativas de seus companheiros pesava sobre ele, os olhos fixos nele, aguardando sua estratégia. Uma pressão sufocante parecia envolvê-lo, suas próprias vidas pendentes na balança de suas decisões. Enquanto o peso de seus pensamentos ameaçava esmagá-lo completamente, uma tapa forte em suas costas invejosas ondas de choque pelo corpo de Jace. A mão poderosa de Colin o atingiu com uma força inesperada, tirando-o de sua paralisia mental. O impacto foi suficiente para fazê-lo tropeçar, seu equilíbrio oscilando à beira do colapso. Mas a bofetada também despertou nele uma centelha de determinação para agir diante da adversidade. Por um momento, os olhos de Jace encontraram os de Colin, a confiança tácita entre eles era um vínculo inquebrável. Com um aceno firme e um sinal de positivo, Colin transmitiu silenciosamente sua prontidão para enfrentar a ameaça iminente. De repente, a clareza percorreu a mente de Jace como uma torrente, abrindo um caminho decisivo em meio ao caos. Com uma voz decidida, ele gritou suas ordens, suas palavras nítidas e inabaláveis. "Colin, segure esses 5 goblins sozinho. O resto de vocês, comigo. Nossa prioridade é o xamã." Seu tom ressoou com autoridade, carregando o peso de suas terríveis circunstâncias. Colin ergueu o polegar confiantemente, sua determinação inabalável refletida em sua expressão. À medida que a tensão aumentava, Jack deu um breve beijo nos lábios de Colin, sussurrando: "Fique seguro." Com uma urgência que refletia o perigo iminente, Jace incitou seu grupo a avançar, cada passo impulsionado por uma determinação feroz de enfrentar o goblin xamã de frente. Sua mente disparou, juntando as informações que ele sabia sobre essas criaturas. Se eles permitissem que o xamã permanecesse ileso, sua magia negra poderia amplificar a força dos outros goblins, colocando o grupo em uma situação perigosa. Isso era algo que ele não podia permitir que acontecesse. O grupo avançou com determinação, aproximando-se da figura ameaçadora do goblin xamã. As orelhas longas e pontudas da criatura se contraíram, seu rosto enrugado se contorceu de alegria maliciosa enquanto ela erguia seu cajado de madeira tosco, iniciando um encantamento gutural que reverberava pelo ar.
Seu cabelo grisalho emaranhado emoldurava suas feições retorcidas e, diferentemente dos goblins normais, os olhos do xamã continham indícios de inteligência, um brilho perturbador que falava de conhecimento malévolo. A voz de Jayce cortou a atmosfera carregada como uma lâmina. Arqueiros, magos, agora! Interrompam esse feitiço! Os arqueiros e magos rapidamente prepararam seus ataques, recuando arcos e lançando feitiços com fervor apressado. Mas no momento crítico, seja por nervosismo ou inexperiência, as flechas se extraviaram e os encantamentos dos magos eram lentos demais para se manifestarem a tempo. O encantamento do Goblin Xamã atingiu seu auge, marcado por um rosnado feroz que causou um arrepio na espinha de Jayce. Em um instante, um orbe de fogo irrompeu da ponta do cajado do xamã, avançando em direção ao grupo com intenções mortais. O impacto foi devastador, a força da explosão fez os espadachins caírem para trás, a onda de choque atingindo suas defesas. Os instintos de Jayce entraram em ação, seu corpo se movendo com precisão fluida enquanto ele evitava por pouco o ataque de fogo. O calor escaldante roçava sua pele, a intensidade das chamas chamuscando seus sentidos. Sem hesitar, ele avançou, convocando sua faca de chefe de seu inventário, seus dedos dançando sobre o cabo com delicadeza praticada. Não houve tempo para olhar para os espadachins caídos, a urgência do momento o estimulou a seguir em frente. Um calor repentino o envolveu, uma aura protetora que envolveu sua forma como um escudo. A bênção de proteção de Lyanna chegou bem a tempo, um gesto silencioso de apoio pelo qual ele agradeceu interiormente. Com determinação inabalável, Jayce diminuiu a distância, sua lâmina formando um arco em direção ao sorriso distorcido do Goblin Xamã. Mas o cajado retorcido da criatura disparou com uma velocidade surpreendente, encontrando a faca de sashimi em um choque de faíscas que ecoou pelo beco. Os músculos de Jayce se tensionaram contra a força do impacto, sua determinação gravada em cada fibra de seu ser. Presos nessa luta intensa, seus olhos se encontraram e, por um momento fugaz, Jayce vislumbrou a inteligência distorcida que tremeluzia no olhar do Goblin Xamã. Foi tanto uma batalha de vontades quanto um choque de armas, um teste de determinação que determinaria o destino deste encontro. Enquanto permaneciam presos no impasse, Jayce gritou com os dentes cerrados: "Magos!" Ele não sabia quanto tempo conseguiria aguentar antes de ser dominado, especialmente porque suas estatísticas iniciais eram tão baixas em comparação com todos. Felizmente, no momento seguinte, uma lança de gelo passou por seu lado e entrou no estômago do Goblin Xamã, o que o forçou a recuar o suficiente para Jayce se mover para uma posição mais favorável. Infelizmente, o dano sofrido foi minúsculo. Seu corpo mais uma vez sentiu uma sensação familiar de calor, seguida por uma notificação. Você foi curado 50 HP regenerados. Jayce ficou confuso por um momento, ele não havia sido atingido e deveria ser com HP máximo, porque Lyanna estava curando ele. No entanto, no momento seguinte ele entendeu. Com sua habilidade de chefe executivo, todas as habilidades ou buffs usados nele foram transmitidos para sua facção, desde que estiveram a 100 metros um do outro. Se ele não estivesse tão preocupado, ele teria virado e feito um enorme sinal de positivo para Lyanna. Ficou claro que essa mulher era tão inteligente quanto bonita. Fim do capítulo.